para vocês já apareceu que está gravando? Já ficou vermelho? Sim. Então vamos lá, porque para mim ainda não apareceu não, mas já que apareceu para vocês, ótimo. Aí vamos cá. Uma das primeiras coisas que a gente precisa, quando pensa nos adjetivos, é para que eles servem. A gente aprendeu lá no fundamental, a gente vai partir disso. A gente vai partir daquilo que a gente aprendeu lá no fundamental. Para que é que serve o adjetivo? Então, lá no fundamental a gente aprendeu, e não está errado, só não está completo, a gente aprendeu que o adjetivo servia para qualificar os seres. Que era essa a função do adjetivo, qualificar os seres. Só que, para o nosso caso, a gente precisa pensar que o adjetivo faz muito mais coisas do que somente qualificar. Porque, vejam lá, quando a gente pensa em qualificar, a gente está pensando em dizer qualidades. E o adjetivo não faz somente isso. Por exemplo, quando você diz que o mar está azul, a casa está limpa, a casa limpa, o mar azul, o gato gordo, o livro bom. Você está indicando qualidades. O livro velho, você está indicando qualidades. Agora, quando você diz, por exemplo, este livro, você não está indicando uma qualidade, você está determinando alguma coisa sobre o livro, determinando onde o livro está. Quando eu digo este, é porque ele está próximo a mim. Se ele estivesse próximo a vocês, eu já ia dizer esse livro. Mas eu também posso dizer meu livro, indicando a posse. Eu estou determinando alguma coisa sobre o livro. Meu livro velho. Então, vejam, aqui eu tenho dois adjetivos. Um adjetivo possessivo. Depois, vocês já podem ficar aí pensando, poxa, mas meu não é um pronome? A gente chegará nisso mais na frente. Aqui ele funciona como adjetivo, porque ele está determinando o livro. Meu livro velho. Então, há dois adjetivos aí. Um determinativo, meu, e outro qualificativo, velho. Mas eu também poderia dizer meu livro novo. Quer dizer, relativamente mais novo, que é 2010. E aí, a gente já foi para mais coisas do que aquelas que estavam, que eram possíveis a partir daquela definição que a gente trazia lá do fundamental. E que a gente não deve esquecê-la, mas a gente vai aumentá-la um pouquinho mais. Além disso, além de qualificar, além de determinar, o adjetivo também especifica. Quer dizer, quando você diz, por exemplo, o exemplo que está ali, hospital infantil. Infantil não é uma qualidade, porque qualidade é ser limpo, é ser novo, é ser velho, é ser grande, é ser pequeno, é ser bom, é ser ruim. Isso é qualidade. Também não determina, porque determinar é dizer aquele hospital, este hospital. E aí ele está especificando para que, dando a finalidade, hospital infantil. Hospital infantil é um hospital que se destina, a espécie dele é para crianças. Hospital veterinário. Meus caros, por óbvio, você já sabe que ali só trata de bicho, de animal, então não vai querer se consultar com um clínico geral lá naquele hospital, porque ele está especificando, ele está dizendo o tipo de hospital que é aquele. Trabalho escolar é diferente de um trabalho remunerado. É diferente de um... delimitar não, é porque aí fica redundante. Eu especifiquei qual é o trabalho. Eu disse o tipo do trabalho. Trabalho escolar. Existem outras formas de fazer tanto a qualificação, quanto a determinação, quanto a especificação. A gente vai vê-las hoje. Na última aula, disse para vocês que a gente não vai se deter em algumas coisas que são semelhantes aos adjetivos. Então,
Por exemplo, aos substantivos. Quando a gente for falar do número, não vou me deter muito tempo, porque ademais a gente tem pouco tempo, não vou me deter muito sobre a questão do número, porque, em tese, é só acrescentar o S, não há muito problema. Se o adjetivo termina em A ou em O, então eu não vou me deter sobre gênero, porque o gênero do adjetivo, porque é semelhante ao adjetivo, ao substantivo. Não vou me deter sobre o número, porque é semelhante ao do substantivo, mas a gente vai se deter aqui sobre o número dos adjetivos compostos, porque aí é diferente dos substantivos. E aí vamos aqui para esse outro ponto que está logo debaixo, vejam. Locução adjetiva. A gente vai ter em português algumas coisas que a gente chama de locução. Primeiro que a gente precisa entender o que é uma locução. A gente vai chamar de locução aquilo que, para dizer uma ideia, a gente precisa de muitas palavras, de pelo menos 2 palavras. Então, quando você diz, por exemplo, atitude de amor, você pode substituir por atitude amorosa. Não é isso? Uma mulher de valor, uma mulher valorosa. Um dia de sol, um dia ensolarado. Então, de amor, de valor e de sol são chamados de locuções adjetivas, porque você precisa de pelo menos 2 palavras para dizer uma ideia. Amoroso, valoroso e ensolarado. Isso aí é uma locução adjetiva. Vejam aqui uma coisa. Eu posso substituir esses adjetivos especificadores por locuções adjetivas. Por exemplo, eu poderia dizer aqui hospital de criança, trabalho de escola, atividade, apesar de que aqui não é muito, mas vamos dizer que funcione, atividade para casa. Deixa eu tomar ali um copo d'água, eu volto já.
Voltei. Então, tornando ao nosso esqueminha, né? Existem algumas coisas. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é que nem todos ou nem todas as locuções adjetivas elas podem se transformar num adjetivo. Quando você diz, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação. Esse daqui eu não sei se dá para você ler os nomes, o nome está meio apagadinho. Também esse outro eu não sei se está melhor. Conseguem ler, né? Os Lusíadas, de Luís de Camões. Eu posso chegar aqui e dizer, esse é o livro de Camões. Certo? É o livro de Camões. Esse de Camões, ou de Hudson, efetivamente, não quer dizer posse. Posse no sentido de é meu. Pode dizer autoria. No caso, quando eu digo o livro de Camões, eu estou falando da autoria. Se eu digo o livro de Hudson, eu estou falando da posse, de quem é o dono do livro. Agora, reparem bem. Nem sempre, algumas vezes é possível a gente transformar uma locução adjetiva, especialmente aquelas locuções que envolvem nome de pessoas. Às vezes a gente consegue transformá-las em adjetivos. A maioria das vezes, porém, não. Explico-me. Se trata de nomes de autores consagrados, como é o caso de Camões, existe já o adjetivo referente a ele, que é camoniano. Então, eu posso dizer o livro camoniano, a obra camoniana, ou a obra de Camões, preferindo usar a locução adjetiva. Uma locução adjetiva, já que a gente está restrito aqui no âmbito da locução adjetiva, é feita sempre com a preposição dir, de e mais um substantivo. Se você olhar, a palavra amor é um substantivo abstrato, mas um substantivo. Valor também é um substantivo abstrato, mas é um substantivo. Eu usei, a outra foi de sol. O sol é um substantivo. Quando a gente une preposição e mais um substantivo, a gente pode ter uma locução adjetiva. Eu disse que nem sempre, especialmente naquelas quando a gente envolve o nome de uma pessoa, a gente consegue transformar a locução adjetiva, muito embora ela seja um adjetivo, a gente pode dizer, embora ela seja um adjetivo, a gente não pode transformá-la num adjetivo simples. Dei o exemplo de a obra camoniana, o livro camoniano. Você pode, porque já existe, especialmente dos autores clássicos, a obra alencariana, os livros de José de Alencar. Agora, dizer da posse, por exemplo, o livro de Hudson, eu não tenho tanta importância assim para a história que meu nome vai se transformar num adjetivo. Sei lá, o livro hudsoniano. É uma possibilidade, mas qual é a importância que eu tenho para que isso se transforme num adjetivo? Qual é a significância disso? Aí é muito mais simples deixá-lo somente na locução. Outra coisa importante. Eu ia dizer, agora fugiu-me. Apagou-se-me completamente da mente. Bem, se eu me lembrar depois, eu digo. Lá na gramática que eu deixei, que já está lá no SIGA A, há bem mais do que esses aqui. Esses aqui, se eu não me engano, são alguns que eu faço a edição e coloco. Pode ser que estejam todos, mas é provável que não. Vejam, você tem aqui locuções adjetivas. De açúcar, você pode dizer sacarino. De águia, aquilino. Um olhar de águia, um olhar aquilino. Um procedimento de anjo. Um rosto de anjo, um rosto angelical. De Alpes, ou dos Alpes, né? Aquela cadeia de montanhas que separa a Itália da Suíça. Alpino, alpestre. Anel, anular. Então,
Esse dedo, normalmente, tem esses dois aqui da mão, né? Cada dedo da mão tem um nome. Esse dedo do meio, esse dedo aqui, é chamado de anelar ou anular, que é o nome mais próprio, porque é nele que normalmente a gente bota a aliança ou algum anel que tem importância. O anel de formatura, onde é que se coloca? Não é nesse nem nesse, é nesse daqui. Então, esse é o dedo, vamos dizer, o dedo próprio para se colocar os anéis. Você pode colocá-lo no outro canto, no outro dedo? Óbvio que pode. Pode até pendurá-lo numa correntinha no pescoço. Mas esse dedo recebeu, por conta talvez da aliança e do anel de formatura, o nome de dedo anular. Desde os romanos, desde a antiguidade, esse dedo já se chamava anular. Para quem não sabe, os nomes dos dedos são polegar, ou pólice, indicador ou índex, médio, porque ele fica no meio, dedo médio, dedo anular e dedo mínimo, porque é o menor de todos. Além, óbvio, daquela brincadeirinha que tem, né? O menor de todos, como é? O menor de todos, seu vizinho. Nem lembro mais. Estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. É a idade. Isso. Eu acho que é menor de todos, seu vizinho maior. Não é, tá muito feio isso. Fura-bolo, cata-piolho. Fura-bolo e o cata-piolho, esses dois eu lembro. E o seu vizinho. Tá certo, professor. Dedo mindinho. É isso vizinho, mesmo, né? É mindinho, mindinho, é isso. É. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolo e cata-piolho. Essa é a nomenclatura das crianças. A nomenclatura nossa é polegar, indicador ou índice, ou índex também se diz, mas o mais comum é indicador, porque ele serve para indicar, apontar. Dedo médio, porque está no meio. Anular e mínimo. São esses os nomes. Diasno, asinino, astro, sideral. Veja que tem alguns que não tem muita relação, né? Aviação, aviatório, bilis, biliar, bispo, episcopal, boca pode ser oral ou bucal, bode, hirsino. Isso aqui é o chamado... são os adjetivos eruditos. A gente vai ver mais lá para frente. De brejo, palustre. De face, facial ou genal. Essas duas partes daqui do rosto em latim se chamam genae, a maçã do rosto. Aí, pela maçã do rosto, pega-se o rosto inteiro. Aí, por isso, genal. De fera, beluíno, que era do latim belua ou belva. De ferro, férreo ou sidérico. Veja, cuidado para não confundir sideral com sidérico. De fígado, hepático. De fogo, ígneo. De gado, pecuário. De gafanhoto, acridiano ou acrídeo. Garganta, gutural. De gato ou de onça, felino. Leão também era nessa história. De leão específico, mas o leão, por exemplo, faz parte da família dos felinos. Aí você pode dizer que os felinos, os grandes felinos, como se diz. Embora leão tenha o específico dele, que é leonino. De gelo, glacial, por isso era glacial ou era do gelo, é a mesma coisa. De guerra, bélico. De homem, viril. De igreja, eclesiástico. Porque em grego a palavra que deu origem à igreja chama-se eclesia. De ilha, insular. De inverno, hibernal. Por falar insular, estou lendo esse livrinho aqui. Dá para ver, né? O nome dele. O Senhor das Moscas. É um livro que conta a história de um grupo de meninos, acho que o mais velho deveria ter 12 anos e o menor deveria ter 5 ou 6. Um grupo de meninos que os pais mandam para ir, porque estavam com medo da guerra. Esse livro foi escrito na década de 30, tinha terminado a Primeira Guerra e já estava na iminência de começar a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra vai começar em 39.
Esse livro é de... Eu não me lembro qual é a data, mas acho que é de 33. 33 foi quando Hitler subiu ao chanceler da Alemanha, primeiro-ministro, praticamente. Que era quem governava. E aí, algumas pessoas já vendo que ingleses... A história do livro, né? Que isso ia ser complicado e que a civilização, como eles conheciam, estava prestes a ser destruída, eles enviaram os filhos para construírem uma nova sociedade. Só que acontece, o avião cai e morrem os 2 adultos que estavam no avião, mas salvam-se todas as crianças. Numa ilha, vamos dizer que é uma história insular, acontece numa ilha, e as crianças vão começar uma nova sociedade a partir dos conceitos que eles já têm. Considere que a mais velha tinha apenas 12 anos. É uma crítica interessante, baseado num livro de um filósofo chamado Thomas Hobbes, o Leviatã, e talvez noutros de Rousseau, algumas coisas. Tem muita filosofia envolvida no livro, são as camadas do texto. É um livro interessante, muito interessante. E aí eu me lembrei disso por causa da ilha aí. Na verdade, eu passei, acho que estou perto de acabar já. De inverno, hibernal. De irmão, fraterno, fraternal. Lago, lacuste, lágrima, lacrimal. Leão, leonino, lebre, leporino. Aquelas pessoas que que nascem com o lábio cortado aqui, aquilo é chamado de lábio leporino. Existe até uma coisa do governo federal, acho que é para corrigir esse defeito. Eles costuram isso daí, né? Suturam e a criança volta a uma vida normal. De leite lácteo ou láctico, você tem bebidas lácteas, são bebidas à base de leite. De limão ou de laranja, cítrico ou cítreo, embora o cítrico seja muito mais bonito e mais usado. De lobo, lupino. De lua, lunar. De mãe, maternal. Veja, aqui você tem as locuções adjetivas e o adjetivo correspondente. A gente vai agora para os chamados adjetivos pátrios ou gentílicos. O que é um adjetivo pátrio e o que é um adjetivo gentílico? Hoje parece a gramática não fazer muita diferença entre um e outro. Adjetivo pátrio, por óbvio, é aquele que indica o lugar, né? Se você é de Maceió, maceioense, do Brasil, brasileiro, da Itália, italiano, isso é um adjetivo pátrio. O gentílico é quando indica a sua etnia. Então, por exemplo, israelita. Israelita não tem nada a ver com israelense. Israelense é o adjetivo pátrio. Israelita indica a etnia, a raça. Deixa eu ver se me vem mais algum outro adjetivo aqui. Geralmente, o nome das tribos indígenas, Yanomami, são gentílicos, porque indicam um grupo, uma raça, uma gens, como se dizia em latim, né? Uma nação indígena, um povo. Aí é o gentílico. Só que a gramática hoje não faz muita diferença. Fala de gentílico ou pátrio como se fossem a mesma coisa, como se fossem sinônimos. Também não vamos brigar por conta disso, não. E aqui estão alguns. Eu não vou ler isso porque está aqui e está lá no material que eu disponibilizei para vocês. Isso daqui como é que diz? Eu fiz uma imagem a partir daquilo que está lá no material. Então, é exatamente o que está no material, isso daqui. Devo ter cortado alguns, porque como não dá para colocar todos, e ali no material há muitos adjetivos, o que eu faço é simplesmente escolho alguns, dou uns cortes e faço uma organização aqui. E aqui tem outro monte. Só para constar, tá aqui Maceió, maceioense. Uma pergunta, todos vocês são daqui de Maceió ou tem de outros lugares? Sou de Matriz. Matriz. Matriz é o quê? Matrizense, né? É, Matrizense. Isso. Matriz de Camaragibe. Terra boa. Andei muito por aí na minha juventude. É boa, é boa.
Tem uns lugarzinhos ali perto da rodoviária. Lugarzinho de Deus. O resto que está aqui é todo mundo aqui de Maceió, né? Beleza. Vamos adiante. Existem algumas cidades ou alguns estados aqui no Brasil que a gente tem os adjetivos estranhos, por exemplo, ou mais de um adjetivo pátrio. Por exemplo, Aracaju. Se você perguntar a um camarada de Aracaju, ele vai dizer que o pátrio de Aracaju é aracajuano. Só que existe também o aracajuense. Deixa eu ver se no slide anterior eu coloquei Aracaju. Não, tem não. Aqui tem alguns que são interessantes, olha. Batávia, Bátavo, Baviera, Bávaro, Bengala, Bengalense ou Belemita, Bélgica e por aí vai. Tem alguns que são interessantes. Alguns, como por exemplo o Rio de Janeiro, você tem Fluminense, que é a pessoa do estado do Rio de Janeiro, e Carioca, que é só aquele da cidade do Rio. Então, você não pode dizer que os cariocas, todos aqueles que moram no Rio de Janeiro. O camarada que mora em Petrópolis, pelo estado, ele é fluminense, mas ele não pode ser dito carioca, porque carioca é só da cidade do Rio de Janeiro. Porque lembre-se que São Paulo e Rio de Janeiro, as capitais têm o mesmo nome. Então, tem São Paulo, o estado, e São Paulo, capital. Rio de Janeiro, o estado, e Rio de Janeiro, a capital. Aqui em Alagoas, eu não sei se vocês sabem, mas a capital também se chamava Alagoas. Era Alagoas o estado e Alagoas a capital, que era Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, antes de se tornar Marechal Deodoro, chamava-se Alagoas. Alagoas do Sul, e Santa Luzia do Norte chamava-se Alagoas do Norte. Então, aqui dentro do estado eram 3 lugares com o nome de Alagoas. O estado, Santa Luzia do Norte e Marechal Deodoro. E a capital era Marechal Deodoro, ou, aliás, era Alagoas do Sul. O nome da cidade era bem grande, era Santa Maria Madalena da Alagoas do Sul. Aí reduziram isso, ficou só Alagoas do Sul. Capital de Alagoas era Alagoas, hoje Maceió. Aqui tem os chamados adjetivos pátrios compostos. E quando a gente vai utilizar a forma composta, normalmente a gente utiliza as formas reduzidas. Há uma coisa interessante na montagem desses adjetivos. A gente bota... Deixa eu só achar aqui, viu? Pronto. Quando a gente vai formar os adjetivos pátrios ou compostos, a gente é preferível, primeiro, utilizar as formas que sejam mais curtas ou as formas mais antigas. Se, por exemplo, os adjetivos reduzidos tiverem a mesma quantidade silábica, por exemplo, 2 sílabas, você bota em ordem alfabética. Por exemplo, você tem... Vamos para aqui, depois eu vou para uns exemplos. Alemanha, você tem, por exemplo, África, afro-brasileiro. Alemanha, você tem germano ou teuto. América, américo. Ásia, ásio, ficou a mesma coisa praticamente. Austrália, australo, australo. Áustria, austro. Bélgica, belgo.
Bolívia, Bolivo, Brasil, Brasilo, esse aumentou, né? Só tinha 2 sílabas, ficaram 3. China, sino, preste atenção que é escrito com S, um acordo sino-brasileiro, é um acordo entre Brasil e China, ou China e Brasil. Dinamarca, dano. Espanha, hispano, ficou a mesma quantidade. Europa, euro. Finlândia, fino. França, galo ou franco. Grécia, greco. A mitologia greco-romana, da Grécia e de Roma. Holanda, holando ou batavo, que a gente viu anteriormente. Índia, indo, os números indo-arábicos. Inglaterra, anglo, as línguas anglo-saxônicas, da Inglaterra e da Saxônia. Itália, ítalo. Japão, nipo. Polônia, polono. Portugal, luso. Síria, ciro. Por isso, por exemplo, não por isso, né? Mas esse livro de Camões se chama Os Lusíadas, porque dizem que recebeu esse nome. Os portugueses são chamados de lusos por conta de um semideus ou um deus da mitologia romana chamada Lusos. E daí que eram de onde vem a raça portuguesa. E aí por isso chamam-se lusos. E aí lusitano e por aí vai. Síria, Ciro e Suíça, Helveto. A Suíça, antigamente, o nome dela era República Helvécia. Por isso, esses nomes estranhos que a gente vê aqui, assim como a Holanda era chamada República Batava, ou da Batávia. Por isso, aparecem esses nomes que a gente diz. Mas de onde veio isso? Vem da nomenclatura antiga desses lugares. Aí vamos aqui. Então, quando você tem uma coisa que tem mais de 3 nacionalidades e você vai fazer o adjetivo composto desse envolvendo nacionalidades, por exemplo, empresas franco-teuto-brasileiras. Veja, franco tem 2 sílabas e teuto tem 2 sílabas. Quem deve vir na frente? O F vem antes do T no abecedário, não é? Então, o F de franco vem na frente por ordem alfabética. E o brasileiro, que é maior, vai lá no fim. E outra, essa forma reduzida, ela nunca aparece no fim, ela sempre está, se for de 2, não interessa de quantos, ela vai estar como primeiro, segundo, mas nunca como último. Então, você tem as empresas franco-teuto-brasileiras, quer dizer, uma empresa que é ao mesmo tempo de capital francês, alemão e brasileiro. O acordo nipo-hispano-dinamarquês. Nipo-hispano. Hispano tem 3 sílabas, nipo só tem 2. Então, o nipo vem antes do hispano. Se, por exemplo, a gente quisesse colocar o dinamarquês na frente, então você teria que o dinamarquês é dano e o japonês é nipo. O dano deveria vir na frente, porque D vem antes do N. Então, seria um acordo dano-nipo-espanhol. Fica horroroso musicalmente. Muitas vezes a gente tem que prestar atenção. A língua portuguesa, na verdade, as línguas de origem latina, têm uma preocupação muito, muito grande com a sonoridade das coisas. Então, se você diz um acordo dano-nipo-espanhol, não sei se soa tão bem quanto nipo-hispano-dinamarquês. Flui melhor esse daí do que o primeiro. Então, isso, obviamente, esse tipo de coisa, usando os adjetivos pátrios reduzidos, a gente não diz assim. Quando você tem que criar você vai ter que botar no papel diversas formas possíveis e ver qual é aquela, e prestar atenção em qual é aquela que soa melhor, que tem uma sonoridade mais agradável para ela, porque aí ela pega as culturas afro-brasilo-espanholas, que tem a ver com África, Brasil e espanhol. E Espanha, né? Um documento fino-ítalo-australiano. Fino da Finlândia, ítalo da Itália e australiano da Austrália.
A escolha dos adjetivos, meus caros, muitas vezes expressam uma carga subjetiva e avaliativa de quem usa e de quem analisa. Então, a gente precisa muitas vezes considerar de forma muito criteriosa o contexto de uso, especialmente dos adjetivos. Eu vou compartilhar aqui outra tela com vocês. Vou parar essa só um instantezinho, só para mostrar uma coisinha para vocês, de como a gente está num mundo complicado. Depois eu volto para a tela onde a gente estava. Vejam bem. Quando os camaradas que usam algumas expressões é do grupo lacrador, a reportagem como o UOL, por exemplo, faz após twitters polêmicos, que foram twitters terrivelmente machistas. Galhaço e Eubank, o casal, exclui críticas a uma youtuber. Mas eles fazem parte do grupo lacrador, então os tweets foram apenas polêmicos. Quando o artista é contra a esquerda, aí diz Titi Miller, essa camarada daqui, também do UOL. Isso aqui de 2017 e esse de 2018. Titi Miller responde mensagens machistas de Gentili e Carioca no Twitter. Aqui, porque Danilo Gentili e o humorista Carioca não fazem parte do establishment da esquerda, eles são machistas. Mas como Tiago Galhaço e a Eubank são do grupinho da lacração, aí os twitters machistas deles são considerados só polêmicos. Então veja como a gente pode, com um adjetivo, com o uso de um determinado adjetivo, expressar um posicionamento que você pode destruir alguma coisa com aquela postura que você está utilizando. Que é isso que a imprensa basicamente faz, né? Além de inventar outras coisas. Vocês foram... Ah, não, vocês não participaram dessas aulas, não. Essa aula eu dei para as turmas que estavam para entrar no primeiro ano. Na turma que eu peguei meu Deus, como é o nome? Do suporte pedagógico. Isso aqui, vocês deem uma olhada que... Minha conexão tinha caído, não foi? Foi. Eu parei onde? O senhor, acho que tinha terminado de tirar aquelas notícias. Ah, então quer dizer que toda essa parte que está aparecendo aí, vocês não ouviram nada, não foi? Não. Pronto, então. Aqui, a flexão de gênero, que eu não vou me deter muito sobre ela, porque não tem muito que ser dito. O gênero é como do substantivo, uniforme e biforme. Uniforme é uma forma só para masculino e feminino. No entanto, não vai ter aquela diferença que a gente tinha de sobrecomum, comum de dois. Não vai ter isso. Os adjetivos simplesmente são uniformes ou simplesmente são biformes. Porque eles não tem a ver com aquelas coisas que a gente tratou do substantivo, né? O substantivo trata dos seres. Então, se era um ser humano ou se era um animal, comum de dois para o ser humano e sobrecomum, sobrecomum para os seres humanos e epiceno para os animais, né? A onça, independente de ser macho ou fêmea, vai ser sempre feminino. A vítima, independente de quem foi vitimizado, foi um homem ou uma mulher, vai ser sempre feminino.
a criança, independente de ser um menino ou uma menina, vai ser sempre feminino, entenderam? Nos substantivos, a gente tem essa outra, vamos dizer, essa subclassificação dentro dessa classificação do gênero. O gênero já é uma classificação. As divisões dentro do gênero são subclassificações. Nos adjetivos, a gente não vai ter isso. Os adjetivos uniformes estão aqui, as terminações. Todo adjetivo terminar em A, E, L, M, R, S ou Z serão uniformes. Assim como alguns substantivos também, né? Mas aqui você tem os biformes, terminam em eis, esa, or, ora, ão. Para esses aqui, ão, oan, ão, oona, ão, oa, seria interessante ver aquele papel, claro, não se aplica completamente, mas aquela folhinha que eu deixei lá no SIGA e rever a aula de substantivos, a aula 2 de substantivos, que a gente tratou o plural dos substantivos terminados em ão, que ajudam bastante a gente saber como vai se montar o plural, o feminino desses daí. É só dar uma olhada lá. Claro, vai resolver 100%? Não, mas vai ajudar bastante. Agora, a parte que nos interessa. O plural dos adjetivos compostos. Regra geral. Essa é aquela que a gente deve guardar sempre. Qual é a regra geral? Somente o último elemento varia. Somente o último elemento. Então, se você tem... Ah, meu Deus, cadê? Escola médico-cirúrgica. Escolas médico-cirúrgicas. Só o último elemento varia. Problema luso-brasileiro. Problemas luso-brasileiros. Demais que o adjetivo pátrio reduzido, que a gente falou dele há pouco, não varia de gênero, ele só tem aquela forma. Acordos luso-brasileiros. Então, os adjetivos compostos, para os adjetivos compostos, qual é a regra? A regra geral. Somente o último elemento varia. Agora, vamos prestar atenção aqui num detalhe, exceto esses daqui. Olha. Apesar de que surdo-mudo hoje é um adjetivo que a gente não está mais usando, porque já se sabe com certeza quase absoluta que não existem numa mesma pessoa surdez e mudez ao mesmo tempo. A mudez muitas vezes se dá por conta da surdez. Então, é muito difícil você encontrar um surdo mudo de verdade. Isso é possível que exista? Mas, normalmente, o adjetivo surdo-mudo tem deixado de ser usado. Mas, de qualquer forma, se isso aparece em alguma prova de concurso, coisa desse tipo, você tem que saber que, nesse caso, variam os dois. Os rapazes surdos-mudos. As moças surdas-mudas. Tá certo? Ou surda-muda. Quando você tem azul marinho, azul celeste e ultravioleta, todos esses aqui, eles são invariáveis. Azul marinho. As calças azul marinhos. Azul marinho. Não varia nada. As camisas azul celeste. Os raios ultravioleta. Invariáveis. Agora, preste atenção nesse detalhe aqui. Se você tem um adjetivo mais substantivo, quando esse substantivo está subentendida a expressão cor de, você não varia ninguém. Então, persianas, amarelo canário. Veja, um adjetivo e um substantivo. Não varia ninguém. Porque canário não é uma cor, é um passarinho. É um substantivo. Saias azul pavão. Gravatas verde garrafa. Verde oliva. Camisas rosa. Aí você não tem nada. Porque quando tiver subentendido ou claramente expresso cor de, ou não está presente isso, camisas laranja. Laranja é o nome da fruta, não é o nome da cor. Em tese, você diz camisas laranjas, parece estranho. Olhos cor do mar, nada varia. Suéteres cor de café.
Também os substantivos simples, quando empregados em função adjetivos, permanecem variáveis. Veja, quando empregados em função adjetiva, luvas, pérola, está subentendida a palavra cor de pérola, de que eu falei antes, né? Meia gelo, meias cor de gelo, lençóis areia, lenços cor de areia, e por aí vai. Nas indicações de cor, a palavra ficará invariável sempre que se subentenda a expressão cor de, que é a mesma coisa que está aqui. Blusas violeta, meias creme, e por aí vai. A gente pode, portanto, dizer que, regra geral, todos dos adjetivos compostos, só o último elemento varia. Agora, se o último elemento for um substantivo, não varia ninguém. Exceção, que aí a gente não tem como dizer por quê, mas azul marinho, azul celeste e ultravioleta, pronto, ninguém varia. Os demais, se os dois forem adjetivos, varia todo mundo. Emprego do adjetivo. Aqui é uma coisa interessante, embora isso aqui esteja muito miudinho, eu não sei se vocês estão vendo bem isso daqui. Veja, a anteposição ou a posposição, anteposição, colocar antes do substantivo, ou a posposição, colocar depois do substantivo, colocar o adjetivo antes do substantivo, anteposição, ou posposição, colocar o adjetivo depois do substantivo, implicam uma mudança, muitas vezes, no significado da coisa. Veja, você diz, uma bela mulher e uma mulher bela. Uma bela mulher significa que é uma mulher distinta, honrada, digna. Uma mulher bela é uma mulher bonita. Um bom rapaz. Um bom rapaz pode ser um rapaz ingênuo, mas um rapaz bom significa que ele é virtuoso. Caro amigo, querido amigo. Amigo caro é um amigo custoso, dispendioso. Aquele camarada que chama você para a festa, diz, eita, vamos ali comer uma pizza, e na hora de pagar, dá sempre um jeito de que você pague a conta para ele. Grande homem, um homem eminente, um homem importante, e um homem grande no alto, na altura. E por aí vai. Aqui tem uns exemplos interessantes. Certo homem, veja, quando ele vem antes, certo homem é um homem qualquer. Certo homem teve aqui. Vários homens, diversos homens. Agora, quando você diz o homem certo esteve aqui, foi a pessoa adequada, a pessoa justa, precisa para fazer aquela tarefa. Homens vários são homens diversos, diferentes. A flexão de grau, notem que a gente tem flexão de grau tanto no substantivo, né, que você tem o grau aumentativo, diminutivo e o normal. Nos adjetivos, essa mesma coisa acontece. Acontece, porém, embora tenha repetido aí a palavra, ocorre, porém, que nos adjetivos, você vai ter alguns adjetivos que mantêm uma forma chamada erudita, como é o caso de bom, mal, pequeno e grande. A gente não costuma, não é normal na língua portuguesa, você dizer mais bom ou mais mal. A gente diz melhor ou pior. Quanto ao pequeno, apesar de a maioria das gramáticas dizer que não existe mais pequeno, o uso é possível, ele é mais pequeno do que eu. Para a gente aqui no Brasil, isso soa estranho, porque desde a escola fundamental, a gente escuta dizer que isso está errado. É errado dizer que isso está errado. É uma possibilidade da língua. Agora, só se admite o mais pequeno, o mais grande não. O mais grande é sempre maior, mas o mais pequeno existe. Só que, para nós brasileiros, como eu disse, soa estranho por causa do hábito que nos foi imposto na escola de que isso está errado, mas não está errado. Então, se você ouvir alguém dizendo mais pequeno, considere que está gramaticalmente correto. Agora, vejam lá. Com isso quer se dizer que nunca, em momento algum, a gente pode usar o mais grande, ou o mais bom, ou o mais mal? Não. Há situações em que podemos, sim, utilizar o mais grande. Deixa eu pegar aqui uns exemplos.
Veja. Quando a gente está contrapondo duas qualidades no mesmo ser, no mesmo substantivo, você pode utilizar o mais grande, mais bom, mais mal. Você diz, por exemplo, ali, o sofá é mais grande do que confortável. É assim que a gente faz mesmo. O sofá é mais grande do que confortável, porque você não pode dizer o sofá é maior do que confortável. Não dá, isso não existe. Mesmo aqui no português do Brasil, é preciso a gente dizer assim, o sofá é mais grande do que confortável. Essa cadeira é mais grande do que confortável, do que bonita. Quando você compara duas qualidades de superioridade, né, comparando em superioridade, aí você você tem que usar o mais grande, o mais mal. Ele é mais mal do que bonito. Quer dizer que ele é uma péssima pessoa, mas ele pode ser uma péssima pessoa, mas de aparência agradável. Ele é mais mal do que bonito. A gente soa estranho porque, por causa daquilo que a gente está acostumado a ouvir desde pequeno, que não podemos fazer esse tipo de construção. Mais mal está errado, mais grande está errado. O lixeiro é mais grande do que útil. Aquele lixeiro é mais grande do que útil. Tipo aqueles que tem lá no IFAL. Eles são compridão, mas no instante enche. Eles são mais grandes do que úteis. Eu vou deixar depois lá no Cigar um material muito bom de um curso de português que eu fiz. Vou deixar lá no Cigar esse curso sobre adjetivos também. Tem muita informação interessante que não dá para desconsiderar. E aí é mais um material para vocês. Aqui estão. Também isso aqui é tirado lá do livro. A gente fala do superlativo, né, ainda sobre a flexão de grau. Você tem o superlativo absoluto, que ele expressa uma qualidade no ser de forma absoluta, sem nenhum tipo de comparação. Você tem o superlativo relativo, é que existe uma certa comparação, e o superlativo absoluto é que não admite nenhum tipo de comparação. Aqui não apareceu. Aí vamos lá. O analítico, quando o superlativo contém duas palavras, advérbio de intensidade e sufixo. A estátua é muito bela. Esse é um superlativo absoluto analítico. Ele é sintético quando você diz a estátua é belíssima. Superlativo absoluto analítico é expresso por meio de advérbios muito, extremamente, assaz, bastante, rico, riquíssimo, fácil, facílimo, magro, macérrimo. E aqui está uma lista de superlativos eruditos. Amargo, amaríssimo. Amigo, amicíssimo. E por aí vai. Aqui tem mais uns, porque aqui estão algumas terminações. Íssimo, que é a que a gente mais usa, né? Mas tem também imo, ágil, agílimo, fácil, facílimo, difícil, dificílimo. E urimo, de magro, macérrimo. Não é magérrimo, não, viu? Eu ouço por na rua. É macérrimo. Aqui estão também os irregulares. Bom, boníssimo, ótimo. Mal, malíssimo, péssimo. Grande, grandíssimo, máximo. Pequeno, pequeníssimo, mínimo. Alto, altíssimo, supremo ou sumo. E baixo, baixíssimo ou ínfimo. Aqui estão a forma regular. Boníssimo, malíssimo, grandíssimo, pequeníssimo, altíssimo e baixíssimo, ou a forma irregular, ótimo, péssimo, máximo, mínimo, supremo, sumo, ínfimo. E aí a gente termina essa parte, porque aí vai para os pronomes e eles não nos interessam agora. Então, depois vocês, por favor, deem uma olhada lá no Cigar, que eu vou deixar um material
foi preparado por uma professora de quem eu gosto muito, as aulas dela são muito boas, Lara Brenner Queiroz. Eu tenho feito para tentar ver outras formas de abordar os assuntos, e essa professora tem sempre, me dá sempre algumas ideias de como fazer alguns tipos de abordagem. Então, tem esse material que foi disponibilizado na aula sobre adjetivos, e aí eu vou disponibilizar esse material lá com vocês. É um material complementar, está basicamente essas coisas todas que eu já falei para vocês, está lá disponível também nesse material, certo? Lembrem-se que dos slides vocês não vão utilizar, só vão utilizar a parte de adjetivo para a prova. Acho que a prova é hoje, né? Hoje? Ela vai ser liberada hoje, está aqui. Está lá no SIGA desde tempos, viu? Acostumem-se a frequentar o SIGA, porque todas as informações de dia de prova está tudo lá já, até o final do ano. Dia das R1, R2, está tudo marcado já no SIGA. Tudo, absolutamente. O professor Mala vai ficar aberto há quanto tempo? Disponível. Até sábado. De boa. Até sábado. Eu nunca deixo um dia só não, Gerlison. Sempre, acostumem-se que sempre vai ter esse tempo largo para vocês fazerem. Você é o cara. Então, aí depois você... Só peço... O que é isso aí, hein? Desse canal. Gostei disso. Vou anotar para ver isso depois. Deixa-me ver o que é que precisa mais. Vou parar a gravação para fazer a chamada.